2.621,04, 773,74, 1.849,23, 2.178 dólares e 21 centavos, 11.908 reais e 86 centavos. Você sabe o que essas 5 imagens significam e têm em comum? Cada uma delas é o print retirado de uma ordem de serviço de tradução freelance de um trabalho que foi feito dentro de um período de 7 dias consecutivos. E essas são apenas algumas poucas que eu posso mostrar aqui. Olá e seja muito bem-vindo e bem-vinda à Semana da Tradução Freelance, onde eu vou te mostrar como sair do zero, mesmo sem formação ou experiência na área, e faturar pelo menos R$5.000 fazendo tradução, trabalhando de qualquer lugar do mundo. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo, criador do canal Ifritz Alemão, mas o fato é, antes de criar um dos maiores canais do mundo para ensino do idioma alemão, eu trabalhei durante muitos anos como tradutor freelancer. Na verdade, desde 2011, já estou neste mercado há mais de uma década e a mentora minha, a pessoa que me ensinou o que eu sei hoje é a Meire. E é ela que vai falar um pouquinho com você agora. Meu nome é Meire, eu sou tradutora freelancer, eu atuo nesta área há mais de 25 anos, eu já traduzi milhares de palavras em várias áreas para clientes no mundo todo. Esta semana, eu e o Rodrigo, do Ifritz Alemão, vamos mostrar para você o passo a passo de como ingressar nesta área, tendo apenas o conhecimento em um segundo idioma. Parece muito bom para ser verdade, então veja o que estas pessoas têm para dizer a você. Eu já estou com 2 contratos assinados. Um desses contratos é um projeto com 500.000 palavras e já tem mais 1 ou 2 contratos encaminhados para ser assinado. Depois de tudo que eu aprendi, consegui inclusive conquistar a minha primeira cliente na tradução, né? Foi um trabalho que apareceu assim inesperadamente e é aquela coisa, a junção de preparo mais oportunidade. As pessoas chamam de sorte, mas eu me preparei, eu a partir de todo o conhecimento que eu tive da mentoria, de todos os feedbacks, de todos os recursos que eu pude aprender, eu consegui abraçar essa oportunidade e assim conquistar uma coisa que para mim nossa, não tem preço. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou estudante de letras na Unicamp, no programa de certificação em tradução, no Instituto de Estudos da Linguagem, e sou tradutor freelance. E tudo isso começou com uma oportunidade que a Meire me deu em 2013, de trabalhar como tradutor freelance com ela, e de um treinamento que foi parte desse processo nas ferramentas de tradução Trados e nas práticas de tradução, né, como o uso de glossários, relações com o cliente e os pedidos do trabalho específico, e que foi essencial para a escolha da minha carreira, agora como tradutor freelance, e para a escolha dos meus estudos específicos e formação específica também. É isso, tenho muito a agradecer a Meire por me ajudar a achar esse caminho. Eu sou um pouco como você, eu venho de uma família simples, eu nasci no interior de São Paulo, mas desde cedo assim, eu tinha essa ideia de trabalhar na área de tradução. Os meus pais não tinham dinheiro para pagar um curso de inglês, então o que eu fazia? Eu pegava músicas, artigos de revista, livros, e eu ia lendo assim com o dicionário do lado. Eu marcava as palavras, pesquisava o que era, estudava os verbos, e assim eu comecei a minha aventura de tradutora, né? Muito cedo já, traduzindo eu mesma o que eu encontrasse, o que eu conseguisse colocar minhas mãos, eu ia traduzindo. Aos 20 anos eu entrei na faculdade, né, uma faculdade da área que tinha especialização, uma faculdade da área com especialização na área de tradução. E assim, também não foi muito fácil terminar essa faculdade, porque eu trabalhava durante o dia, mas enfim, terminei. Terminei, a minha frustração foi que aquele curso não me dava as bases assim para
para o mundo real, como atuar na área, como conseguir um emprego, né, para trabalhar com tradução. Anos depois eu consegui um emprego, mais tarde eu consegui um emprego como secretária bilíngue, e aí dentro dessa empresa eu fui fazendo algumas traduções voluntárias para os engenheiros que recebiam propostas do exterior, que precisavam traduzir essas propostas e depois responder aos clientes. Então, paralelamente ao meu trabalho de secretária bilíngue, eu ia fazendo essas traduções, né? Então, foi assim a minha primeira oportunidade de tirar daquela minha prática lá solitária de traduzir músicas e artigos e as coisas na faculdade e ter uma experiência assim no mundo real, né? Com algum tipo de trabalho. Um dia, assim, eu ainda não tinha desistido da minha ideia de ingressar na área de tradutora, né? E fui prosseguindo no meu trabalho até que um dia eu vi no jornal, gente, foi no jornal. Naquela época a gente só tinha uma intranet na empresa, não tinha essa coisa de buscar as coisas na internet, então tinha que ser no jornal mesmo. E eu vi no jornal essa empresa buscando tradutores para traduzir o software lá da empresa, né? E eu fui lá e fiz o meu primeiro teste, trabalhei num projeto e foi muito legal porque eu tive a oportunidade aí de conhecer a dinâmica do trabalho, né? E um pouco mais dessa área. Anos depois eu fui trabalhar numa outra empresa, aí já como eu era assalariada, né, CLT, e eu fiquei um tempo nessa empresa também, assim, continuava com aquela vontade, né, quando é que eu vou conseguir ser tradutora freelancer, e foi depois que eu saí dessa empresa que eu iniciei a minha carreira de tradutora freelancer. Em 2011, eu morava numa cidade do interior, precisei levar meu computador para fazer um reparo numa loja de informática, e foi aí que eu conheci o Rodrigo, e ele foi o meu primeiro aluno nessa mentoria, e foi uma experiência bastante gratificante, porque além de vê-lo assim progredir na área e conseguir seus primeiros clientes, eu também descobri a minha vocação, que é ajudar as pessoas a transformar as suas vidas ingressando na área de tradução freelance. E esse é o ponto da história onde a Meire chega até mim e me ensina aquilo que eu aprendi. E o fato é, tanto a Meire quanto eu, no decorrer dos últimos anos, colocamos muitas pessoas, treinamos, ensinamos muitas pessoas de maneira individual a entrar e prosperar neste mercado, mesmo sem ter formação na área de tradução, mesmo sem ter experiência, mesmo sem nunca ter ouvido falar. A maioria das pessoas sequer imaginavam que seria possível viver ganhando em moeda forte muito mais de 5 mil reais por mês. Quando eu falo 5 mil, é pelo menos 5 mil reais por mês. A maioria dessas pessoas sequer imaginavam que isso fosse possível, tá? Então, como a Meire mesmo contou, né, toda a trajetória dela de tradução até chegar em mim, quando ela começou a me treinar, e o fato é, eu trabalhei alguns anos com ela e com o que ela me ensinou, eu passei a arrumar os meus próprios clientes de tradução, mesmo sem que eu tivesse formação nesta área ou experiência. Então, na verdade, eu não sabia nem que existia isso quando eu conheci a Meire. E o fato é, aquilo que ela me ensinou, eu aprimorei no decorrer dos anos com aquilo que eu conhecia do aspecto de captação de clientes, até porque eu tinha um negócio familiar que dependia de eu saber vender e conseguir arrumar novos clientes para consertar os computadores. Então eu aprimorei aquele método e ao longo dessa semana a Meire e eu iremos te dar o passo a passo para entrar neste mercado e arrumar os seus primeiros clientes e sair do zero e ganhar aí seus 5 mil reais por mês ou mais, tá? Pode ser esta cifra em moeda estrangeira, trabalhando para clientes no exterior, de onde você estiver, tá? De qualquer país do mundo, bastando apenas um computador e uma conexão com a internet, mesmo sem formação ou experiência ou conhecimento nesta área. Na verdade, tudo que eu vou precisar de você, de fato, isso eu não posso negar, é que você tenha um conhecimento avançado em leitura
em um segundo idioma. Você não precisa nem ser fluente na fala, mas sim ter uma leitura avançada no segundo idioma, por exemplo, inglês, espanhol, italiano ou alemão. Antes de mais nada, eu quero te ensinar, eu quero explicar aqui, passar para você alguns mitos e verdades, tá? Mitos e verdades sobre o mercado de tradução freelance. Como a Meire mesmo disse, foi uma grande frustração para ela na época que ela saiu da faculdade, né? Ela é formada nesta área. Eu não sou formado nesta área, tá? Na verdade, eu larguei o curso de TI pela metade quando eu entrei no mundo da tradução. Como ela mesmo disse, tudo que ela aprendeu numa faculdade, para frustração dela, não serviu de nada quando ela foi para o mundo real da tradução, tá? Então, toda aquela teoria, anos e anos ali na universidade, não serviram de nada, tá? E, após muitos perrengues e sufocos, ela conseguiu se desenvolver nesta área, aprendendo o método de prospecção que ela me ensinou posteriormente e que nós aprimoramos juntos. O que você precisa ter em mente, antes de mais nada, tá? O que é mito no que diz respeito ao mercado de tradução freelance? Tá? O que não é este mercado? Muita gente diz que para entrar na área de tradução freelance, você precisa ter contatos. Isso é um mito. Tá? Muita gente pensa que a área de tradução freelance é o clube do bolinha. Tá? É um círculo fechado que ninguém entra. Isso é mentira, tá? Porque quando eu entrei nesta área, eu não conhecia ninguém. Tá? Quando eu comecei a prospectar meus primeiros clientes, eu não tive ninguém me indicando para projeto nenhum. Eu não tinha nem experiência, tá? Tinha feito alguns trabalhos para a Meire, mas quando eu fui prospectar meus clientes, eu não tinha experiência nenhuma, não tinha nem formação nesta área. Então isso é um mito, tá? Você não precisa de experiência prévia para ser tradutor freelancer, você não precisa de formação acadêmica para trabalhar com tradução freelance, tá? Então, muitas coisas, né, que talvez você já tenha ouvido são mitos. Muita gente confunde tradução freelance com tradução juramentada, são mercados totalmente diferentes. Tradução freelance, o que é o mundo da tradução freelance, ou também chamado de mundo da tradução técnica. No mundo da tradução juramentada, nós traduzimos documentos que possuem fé pública, certidões de nascimento, certidões de casamento, documentos oficiais. No mundo da tradução freelance, que é o tema que nós vamos tratar esta semana, nós traduzimos qualquer coisa que não seja um documento oficial. Pode ser um manual de um veículo, pode ser o manual de um computador, pode ser, por exemplo, o manual deste microfone aqui. Tá? O manual deste microfone foi traduzido por um tradutor freelance, tá? Talvez do chinês para o português, do chinês para o inglês, do chinês para o espanhol. O fato é, um tradutor freelance, um tradutor técnico, traduziu o manual deste microfone, traduziu o manual de montagem desse flip chart, ele tem um manual de montagem com os parafusos, tá? Traduziu o manual de montagem, olha só, desse carrinho aqui, tá? Ele tem o manual de montagem em vários idiomas. O manual de montagem do meu computador, tá? Traduziu o software. Os softwares que nós utilizamos, celular, computadores, em sistemas ERP, sistemas SAP, enfim, qualquer aplicativo, são traduzidos por tradutores freelancers. O mercado de tradução técnica ou freelance é um mercado muito, muito maior, tá? E é deste mercado que nós iremos falar hoje. Então, mito, você não precisa ter indicação ou pertencer a um clube secreto, tá? Para entrar neste mercado. Você não precisa ter experiência, nem dom, nem conhecimento prévio, apenas o domínio em um segundo idioma, tá? E ter uma faculdade nesta área não necessariamente vai te ajudar, porque ao longo da minha história com tradução, eu tive de ensinar, passar meus conhecimentos de prospecção nesta área deste mercado para muita gente que era formada, tá? E que supostamente tinha até era mais habilitado do que eu para fazer as traduções. E o fato é, eu estava com muito trabalho e aquelas pessoas não tinham trabalho porque não tinham o conhecimento que eu tinha.
Então, esses são alguns mitos, tá? Verdades. O que é verdade no mercado de tradução freelance? Qualquer pessoa de qualquer idade pode atuar neste mercado, contanto que tenha o conhecimento em um segundo idioma. Também não vou chegar para você e falar, não, você não precisa nem saber inglês para ser tradutor. É óbvio que para você trabalhar nesta área, você precisa ter um bom conhecimento em um segundo idioma. Isso é pré-requisito. Mas você não precisa ter uma idade específica, não precisa de experiência, não precisa de formação, não precisa fazer parte de um grupo fechado, de um clube, alguns falam, né? Algumas pessoas pensam que a tradução é o clube do bolinha, só entra quem é convidado. Não, tá? Qualquer pessoa pode entrar. Tá? Agora eu vou explicar para você como funciona um pouco a dinâmica deste mercado, porque muita gente, talvez você esteja olhando para mim e pensando, tá legal, eu já entendi. Mercado de tradução freelance ou tradução técnica não tem nada a ver com tradução juramentada. Na tradução juramentada, traduzimos documentos oficiais que possuem fé pública. Na tradução freelance, nós traduzimos qualquer outro tipo de documento, manuais, sites, livros de receita, softwares, aplicativos, enfim, tudo que você pode imaginar está dentro da área de tradução freelance. Então, tendo esta noção geral do que é mito e do que é verdade, da diferença entre tradução freelance e da tradução juramentada, eu vou te explicar um pouco qual é a dinâmica deste mercado que pouca gente, o que não é ensinado, tá, em faculdades de tradução. Este mercado, ele costuma ter uma empresa, tá? Na ponta da cadeia, aqui em cima, ela tem uma empresa como a Microsoft. Vamos colocar aqui, Microsoft. Como assim, professora? Microsoft não faz Windows? Sim. Uma empresa grande como a Microsoft precisa traduzir manuais de computadores, de sistemas operacionais, de sistemas ERP, de aplicativos, entre outros. Só que uma empresa como a Microsoft é gigante. Ela precisa traduzir isso para dezenas de pares de idioma. Por exemplo, do inglês para o português, do inglês para o espanhol, do inglês para o italiano, do inglês para o alemão. E o que ela faz? Contrata um batalhão de tradutores registrados? Não. Uma empresa grande como a Microsoft, ela vai contratar uma agência internacional, vou colocar um A aqui, tá? Vou até fazer um A bonito, uma agência internacional de tradução. Todos os trabalhos, 98% dos trabalhos feitos por um tradutor freelance são feitos para uma agência de tradução e nunca para o cliente final. Salvo em pequenas exceções, quando você às vezes pega um cliente pequeno, direto, você faz um projeto, já tive alguns casos assim, mas na maioria das vezes uma empresa grande, e pode ser qualquer empresa, que eu peguei uma empresa de softwares, tá? Microsoft poderia ser a Daimler, por exemplo, do setor automotivo, a Daimler, dona da Mercedes, poderia ser, por exemplo, a Caterpillar, fabricante de maquinário, ou a John Deere, fabricante de maquinária agrícola, de colheitadeiras. Eu mesmo passei mais de um ano traduzindo exclusivamente materiais para a John Deere, ou manuais automotivos, como por exemplo da Porsche, que eu e Mei trabalhamos pelo menos 2 anos inteiros num projeto assim. Então uma empresa como a Microsoft contrata uma agência. Tá? Essa agência internacional, ela tem em sua base de dados o cadastro de milhares de tradutores. Tá? E por que ela tem tantos tradutores assim? Porque a maioria deles está ocupada e ela precisa ter uma grande quantidade para que sempre tenha um pequeno grupo de pessoas disponíveis. Essa agência, ela vai pegar o trabalho da Microsoft. Aqui nós temos o trabalho. Vamos supor que a Microsoft tenha 1 milhão de palavras para traduzir para dezenas de idiomas, do inglês para o espanhol, para o alemão, para o italiano, para o chinês, para o russo, tá? Ela vai chegar para a agência, tá? E falar, olha, eu quero traduzir este material para todos esses idiomas. A agência vai
chegar em seus tradutores freelancers, tá? Que são representados por essas bolinhas aqui, e vai consultar eles. Vai perguntar: oi, Rodrigo, tudo bem? Estamos com um projeto aqui da Microsoft, tá? Vou colocar o T aqui de tradutor. Estamos com um projeto aqui da Microsoft e queremos saber da sua disponibilidade para participar ou assumir um pequeno volume. O projeto tem 1 milhão de palavras e tem o prazo para daqui 30 dias. Quantas palavras você consegue fazer dentro deste período? Aí eu respondo e falo: olha, eu consigo pegar 30 mil palavras para fazer no mês. Um tradutor traduz em média cerca de 3 mil palavras por dia, totalizando aí, se trabalhar, né? Eu cheguei a fazer isso de segunda a segunda, porque quanto mais eu traduzia, mais eu ganhava, cerca de 90 mil palavras por mês, tá? Num caso, sim, no limite. Tá legal? Então, aí eu respondo: olha, eu posso fazer 30 mil palavras. A maioria absoluta dos trabalhos neste mercado são pagos por palavra. Por exemplo, 5 centavos de dólar, né? 5 centavos de dólar por palavra, ou seja, 50 dólares a cada 1000 palavras. Isso para uma tarifa baixa, para uma agência no exterior, tá? Então, eu assumia, por exemplo, 30 mil palavras são 30 vezes 50, tá? 1.500 dólares. 1.500 dólares. 30 mil palavras, na época eu fazia em 10 dias. Em 10 dias eu tinha 1.500 dólares. Isso para uma agência que paga pouco no exterior. Hoje, com o dólar a R$5, isso aqui significa cerca de R$7.500 em 10 dias de trabalho, tá? E, obviamente, eu tinha pego uma pequena fração deste trabalho para traduzir do inglês para o português. Eu e outras dezenas de tradutores estávamos assumindo este trabalho, né? Cada um trabalhando em um lugar diferente do mundo, tá? Isso só nos pares inglês-português. Para outros pares de idioma, essa agência tinha outros tradutores que iriam traduzir nos respectivos idiomas, né? Neste mercado, nós costumamos traduzir somente para o nosso idioma materno. Nós pegamos de um idioma estrangeiro, inglês, alemão, espanhol, e traduzimos para o português. Dificilmente uma agência vai te mandar trabalho, mesmo que você tenha conhecimento, dificilmente eles vão te mandar um trabalho para ser traduzido numa língua diferente da sua língua materna. Então essa é a dinâmica. Uma empresa grande que precisa traduzir um material para diversos idiomas, contrata uma agência internacional de tradução, e temos agências nacionais também, mas que trabalham muito com empresas de fora. Essa agência repassa esses trabalhos para os tradutores freelancers que estão trabalhando, muitos, inclusive eu fiz isso no passado, de pijama no conforto do seu lar ou em qualquer lugar do mundo, bastando uma conexão com a internet. Tá? Então essa é a dinâmica do mercado, tá legal? Você não manda currículos para a empresa, para o cliente final. Você vai prospectar agências, tá? Isso daqui é só uma introdução, tá? Do que você vai aprender comigo e com a Meire no decorrer desta semana. Tá? Isso daqui é só uma visão geral deste mercado que pouquíssimas pessoas têm. As pessoas não fazem ideia de como entrar neste mercado. Agora imagina o tamanho disso. Tá? Aqui eu estou falando apenas de uma empresa que contrata essas agências, às vezes mais de uma agência. Nós temos milhares e milhares e milhares de empresas pedindo tradução de manuais para diversas agências ao redor do mundo, e um tradutor freelancer trabalha com quantas agências ele quiser. O fato é que você, aplicando a prospecção, né, de clientes, o passo a passo, você vai ter uma carteira tão grande de clientes e agências que você vai começar a pegar apenas os melhores trabalhos, tá? Então isso daqui é a dinâmica do mercado de tradução freelance. Aqui, por exemplo, nós pegamos $1.500 em 10 dias, tá? Eu trabalhei em alguns projetos, em um projeto automotivo da Daimler e de uma outra fabricante de dispositivos UHF, dispositivos de transmissão, onde eu recebia, por exemplo,
por linha, tá? Eu chegava a traduzir 400 linhas por dia a R$2. R$2 por linha, tá? R$2 por linha. Mas isso varia de projeto para projeto. A maioria paga por palavra, 5 centavos de dólar para uma agência no exterior por palavra. Pode ser euro também, tá? Pode ser em euro. Então, vamos supor que em vez da Microsoft fosse um projeto automotivo. Uma fabricante alemã, por exemplo, de tornos, a DMG Mori, ela me passou um trabalho uma vez através de uma agência de tradução que tinha 30 mil palavras. 30 mil palavras para serem traduzidas do alemão, né? Nós usamos a sigla DE, de Deutsch, para PTB, Português do Brasil. Então, uma agência, essa empresa passou o trabalho para a agência que me tinha na sua base de tradutores e que me solicitou a tradução. Olha, Rodrigo, você pode fazer esse projeto para a gente? 30 mil palavras, 6 centavos de euro, 6 centavos de euro, que deram na época 1.800 euros. Tá? Inclusive, eu vou até colocar aqui na tela. Editor, coloca para a gente na tela a invoice, a ordem de pagamento deste projeto, que eu levei 10 dias para fazer, tá? Eu levei 10 dias para fazer esse projeto, como eu já tenho um bom conhecimento de alemão, foi bastante tranquilo e recebi os 1.800 euros. Hoje o euro está quase R$7, na época acho que estava 4 ou 5, aproximadamente 1.800 euros, né? 600 euros a cada 10 mil palavras, 1.800 euros em 10 dias. Mas o fato é, eu não estava só traduzindo, eu não estava só fazendo este projeto. Eu encaixava outros projetos, por exemplo, um volume de Microsoft, de uma outra agência, no meio aqui. Então, era 1.800 euros, mais uns 500 dólares de outro projeto, alguns outros trabalhinhos para agências nacionais, né? O quanto eu conseguisse encaixar, tá? Então, o tradutor freelancer, ele não fica amarrado a uma agência. Ele precisa criar disciplina, saber, né, ter o jogo de cintura, saber o quanto ele consegue entregar para cumprir prazos, mas ele pode trabalhar com quantas agências ele quiser. E o fato é, a maioria das pessoas não sabem como chegar nessas agências, não tem noção de que esse mercado funciona assim. Elas têm, neste mundo você precisa ter um pouco de visão de pequeno empreendedor, né? O tradutor, ele é um autônomo, ele trabalha por conta, ele precisa conhecer o mercado macro para ele ter a noção de como ter êxito. Isso é o que diferencia quem tem resultado de quem só fica reclamando na internet de que não tem trabalho. E tem muita gente, tá? As pessoas não têm a mínima noção desse processo. E isso daqui é só o início, é só a ponta do iceberg, né? As pessoas não têm noção desse processo, da oportunidade que se esconde por trás disso daqui, não sabem que existe um processo de prospecção, de construção de carteira de clientes, que é feito no médio prazo, tá? Não é da noite para o dia. Elas não têm essa noção e não chegam nesse resultado e acabam caindo naquela crença: o problema é comigo, a tradução é o clube do bolinha, esse mercado é fechado, é uma espécie de máfia, algo restrito, tem que ter quem indique, o que não é verdade, tá? Prova viva disso sou eu, que não tenho formação nenhuma nesta área. Quando eu conheci a Meire, ela olhou para mim e falou: meu Deus do céu, esse cara tem cara meio que de ser caipira, né? Do meu jeito, sim. E o fato é, eu tive muito mais resultado nessa área do que muita gente que estudou anos e anos e anos, mas que não tinha noção de mercado. E é isso que nós vamos compartilhar com mais detalhes com você no decorrer desta semana, tá? Até porque isso daqui, por você conseguir exercer esse trabalho de qualquer lugar do mundo, ganhando em moeda forte, é uma oportunidade para você mudar de vida, ter liberdade financeira, liberdade geográfica e fazer aquilo que você gosta. Se você está me assistindo, provavelmente você tem o sonho de se tornar tradutor ou tradutora, mas nunca teve ideia de como começar nesta área e já deve ter ouvido coisas absurdas, né, que estavam entre os mitos que eu mencionei ali, ou já deve até ter sido desencorajado
ou desencorajada de entrar, né? Eu mesmo ouvi da minha família: você é louco? Imagina ganhar 6 mil reais por mês trabalhando de casa. E eu escutei isso da minha família. Quando eu falei: olha, a Meire me apresentou essa oportunidade. Sabe o que eu escutei? Rodrigo, não confia nessas pessoas, tá? Principalmente essas pessoas que trabalham com internet. Foi isso que eu escutei da minha família. Então, obviamente, nós sempre vai ter alguém para tentar colocar água na nossa cerveja, tá? E o fato é que aqueles 6 mil reais que eu sonhava, que eu disse para minha família que era possível de ganhar, eu fiz, só que não em reais. Eu cheguei a fazer em dólar, em euro, tá? Então, nós temos muitas crenças do que é o mercado, as pessoas não conhecem, elas imaginam que é uma coisa, mas não tem nada a ver, tá? E aqui hoje nós aprendemos por cima como funciona a dinâmica deste mercado e que é possível entrar sem ter experiência, sem ter conhecimento prévio ou formação, que é muito diferente. Claro que o mais importante, a parte melhor ainda está por vir nos próximos vídeos, onde eu com a Meire iremos te ensinar o fluxo de trabalho de um tradutor e como ele pode ser otimizado, permitindo que o tradutor, as ferramentas que permitem um tradutor duplicar o seu rendimento, o seu trabalho, como prospectar clientes, onde encontrar esses clientes, o processo de prospecção na prática, tá? Então, a melhor parte, né? Nós estamos apenas começando. E antes de encerrar esta aula, tá? Vamos fazer um pequeno resumo do que você aprendeu hoje, tá? Do que você aprendeu hoje. Hoje, você aprendeu, tá? O que é este mercado, tá? Mercado. Hoje você aprendeu o que é este mercado. Você viu os mitos e verdades sobre o mercado de tradução freelance, tá? Mitos e verdades sobre este mercado. A diferença entre o mercado, né? A diferença entre mercado, entre tradução freelance, vou colocar aqui freelance, para tradução e tradução juramentada, tá? Então você aprendeu a diferença entre o universo da tradução freelance e o mundo da tradução juramentada, e você viu que o universo da tradução freelance é o que tem as melhores oportunidades, tá? Você aprendeu também a dinâmica deste mercado. Até porque, sem entender essa dinâmica inicial, sem essa introdução de como funciona, você não consegue aprender os próximos elementos que estão por vir para você se tornar um tradutor. Porque trabalhar com tradução freelance não é sobre saber mais inglês ou alemão que os outros, ou ser melhor no português do que os outros. Trabalhar com mercado de tradução freelance é entender a dinâmica de mercado e ter um bom modelo de prospecção de clientes que funciona para você construir a sua base de clientes que vão dar o faturamento em euro ou dólar e toda a liberdade financeira para você. Se não fosse assim, eu não teria tido êxito nesta área, porque eu sou tradutor freelance, só que eu sou mais da área técnica, eu traduzo mais manuais automotivos, manuais de maquinário, coisa muito técnica, tá? Eu não faço, por exemplo, tradução literária. E a área técnica é uma das que mais pagam. Tradução de sites também, aplicativos, softwares, né? Materiais. Eu não sou da área jurídica, mas a Meire, por exemplo, traduz em muitas outras áreas, a área financeira, tá? Então, entender a dinâmica deste mercado é a parte mais fundamental, que é um erro. Muita gente acha que para ser tradutor tem que estudar muito
por muitos anos fazer muitas especializações em inglês e português, mas não é verdade, porque na maioria dos casos o tradutor ele precisa ser uma pessoa que tenha conhecimento de mercado, que tenha vontade de trabalhar, de pesquisar termos, né, que entregue no prazo, que tenha comprometimento. Um tradutor que tenha comprometimento, que entrega no prazo, tá? E que trabalha bem, que tem um bom relacionamento com o cliente, ele é um tradutor que tem mais sucesso nesta área do que um tradutor que se entope de teoria, que passa muito tempo buscando a perfeição, mas não entra no mundo prático, tá? Então, você não precisa se preocupar. Não tenho experiência, não tenho muito conhecimento em nenhuma área específica, não tem problema, eu também não tinha. A minha área mais forte é automotiva, mecânica, industrial, e eu não tenho formação nenhuma nesta área. Eu aprendi traduzindo, mas o que me levou ao sucesso nisso foi ter conhecimento desses elementos, entregar os trabalhos no prazo, ter um bom relacionamento com o cliente, saber prospectar clientes para minha carteira de clientes aumentar, e todos esses outros elementos nós vamos aprender, né? Você vai aprender comigo e com a Meire no decorrer desta semana. Tá legal? Se você gostou deste vídeo, desta aula introdutória, coloca no comentário aqui, deixa um comentário pra gente, pra mim, com a Meire, que nós vamos ler e responder, tá? Me diz o que você achou desta aula introdutória sobre o universo de tradução freelance. E conta pra mim também um pouco da sua trajetória, se você já tentou, já trabalhou com algum cliente, se você já teve alguma experiência prática nesta área, se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, conta pra gente que nós vamos responder todos vocês, tá legal? Espero que você tenha gostado desta aula. Nós nos vemos no vídeo 2, tá? Não perca os próximos vídeos, porque isso daqui foi só a introdução, foi só o começo, tá legal? Um abraço, a gente se vê nos próximos vídeos. Oi, meu nome é Kátia, eu sou formada em História, fui bolsista do ProUni na Uniso. Eu comecei a lecionar durante meu estágio, eu não gostei. Terminei e concluí o curso, porém resolvi mudar de área. Fui estudar para ser cabeleireira, não gostei também. E conheci a Meire nesse meio tempo, enquanto eu fazia a tradução de doramas por hobby, né? E ela me ofereceu um teste, eu fiz, passei. Eu imaginava que o mundo da tradução seria trabalhar em todas as áreas possíveis. Dublagem, legendagem no caso, né? Tradução de livros. Eu não fazia ideia que a gente tem esses nichos na tradução. E com a Meire eu aprendi a diferença entre esses segmentos. Porque as pessoas têm a ideia de que tradução é trabalhar simplesmente assim em inglês, eu consigo traduzir, e não é bem assim. Existem normas, existe terminologia, existe principalmente as ferramentas e como prospectar clientes. E o treinamento com a Meire me proporcionou isso, né? Conhecer essas ferramentas, aprender como usá-las, melhorar a qualidade do meu português e do meu inglês, porque você aprende muito durante esse processo. Aprender as terminologias necessárias com a área que você vai trabalhar e a prospectar clientes, conseguir clientes. E com o treinamento que eu tive com a Meire, eu aprendi o que era necessário para ficar nessa área, tanto que faz 7 anos já que eu tô na área, e consegui outros clientes, inclusive fora do país, com essa mentoria. Então me proporcionou uma mudança de área completa e uma carreira se iniciou com essa mentoria e continua até hoje.